Porque vai mexendo na percepção, né? Vai. Do todo, né? Vai. Cara, eu percebo que tudo você precisa andar em conjunto, assim, né? Porque você tem que lançar um produto, você tem que fazer esse show, mas esse produto tem que ter um sentido pra você. Tudo tem que ter uma narrativa no projeto. Por mais que talvez pareça solta, mas não. Uma coisa que o Nando sempre exige, o porquê que eu tô fazendo isso. Por que eu tô lançando essa música? Então tem que ter uma narrativa. Então, tudo que a gente trabalha, todos os desafios, os projetos que a gente cria, tá tudo dentro de uma narrativa. Então a gente começou com esse voz e violão, paramos o show de banda, fizemos uma turnê de sucesso do voz e violão, onde nós rentabilizamos, porque o voz e violão tinha uma rentabilidade muito boa. A gente fez um caixa, que aí a gente gravou um álbum do Nando, que foi um álbum duplo chamado Jardim Pomar, 100% independente. 100%. O voz e violão, eu distribuí, o produto é nosso, mas eu distribuí pela DEC, né? Como licenciei pra DEC. Depois eu comecei a observar que eu poderia fazer. Não tem muita diferença, né? Exatamente. Que aí eu vi que os percentuais seriam mais interessantes, né? E na época ainda tinha os produtos físicos. Então, o Jardim Pomar, a gente fez, cara, até meio de brincadeira, assim, todos os modos. A gente lançou no streaming, a gente lançou no vinil, CD e cassete. Era engraçado, na lojinha, um pai mostrando pro filho, sabe o que é isso aqui? E vendia o cassete também? E vendia o cassete. Vendia o cassete. Né? E aí a gente produziu tudo. Ou seja, eu descobri que tinha uma... Falei, cara, a maioria das gravadoras hoje não tem mais departamento de distribuição. Eles contratavam uma outra empresa para distribuir, que no caso era uma empresa chamada Canal 3. Eu falei, cara, eu vou pôr numa gravadora para ele contratar essa empresa para distribuir? Não, vou direto nessa empresa, eu tenho produto. Então a gente gravou o disco, a gente bancou o disco, a gente prensou o disco, eu prensei ali com a Polisson, com o Rafa Ramos, fomos na gráfica, contratamos uma pessoa pra fechar os vinis ficavam tudo no escritório, assim. Beleza, 100% independente. Eu falei, tá. Então eu cheguei nessa distribuidora, eu falei, eu quero distribuir. O que vocês distribuem? Me dá tantos produtos, porcentagem é X. Ou seja, tudo se torna mais rentável. Só que a gente teve que ter um investimento grande, um trabalho grande. E também aquilo que aqui nesse momento você não teria, que é esse caixa pra fazer. Esse caixa, exatamente. Esse estoque, graças ao voz e violão, a gente conseguiu ter uma saúde financeira boa na Relicário. E aí foi que a gente investiu nisso. Isso que é legal no Nando. A gente fatura, mas a gente investe. Sabe? Pode ver que tudo é um investimento muito grande. Né? Por isso que continua numa crescente. E aí começou aquele lance. Uma coisa era o Nando numa gravadora, as pessoas pedirem a IR da gravadora, o marketing, pedir pra ele ir lá na Rádio X e dar uma entrevista. Porra, que saco, tem que ir. Você se sente que você tá trabalhando pra gravadora pra depois os caras chegarem e falar que você não vende disco. E que, de certa forma, dependendo do esforço que a gravadora tá tendo contigo naquele momento, é meio isso mesmo, exatamente. Né? Só que diferente no momento que a responsabilidade é 100% nossa. Ele tem que ir. Afinal, os discos tá tudo ali no escritório, eu preciso desovar isso. Né? Aí ele começou a ter um tesão de fazer tudo. A fazer turnê de entrevista. E aí, cara, na isso época, faz uma diferença, né, Diogo? Os caras estão fazendo. O Versilo já me falou isso várias Sim. vezes. Falou, cara, no momento que ninguém ia na rádio, eu ia. Exatamente. E aí você passa a ser aquele que vai na rádio. Você passa a ser aquele. Isso acaba, desculpa, claro. Perguntas, tá? Você sentiu que também isso melhorou as execuções? Sim, muito. Porque a gente passou a ter relações com a rádio. E relações diretas. Não relação via uma gravadora. Eu sentava com o diretor artístico da rádio, às vezes com o dono da rádio. Então passou a ter um trato a trato, assim. Muitas vezes o Nando sentava comigo. Vocês faziam pra falar fumacinho com o G em uma época, né? Não, o Genésio continua até hoje com a gente. Só que vocês estão indo Só que eu vou junto. Aí até pro Genésio é melhor, até pro né? Genésio. Genésio, Diogo, vamos. Aí eu sento eu e o Genésio na frente do cara, é isso. Muitas vezes o Nando também senta na frente. E a gente começou a criar uma relação. Aí o Nando voltou a tocar, que até então o Nando era aquele artista que tocava nas rádios adultas. Adulto contemporâneo Adulto só. contemporâneo. Eu falei, não, cara, a gente tem que tocar em tudo. Então, assim, eu não fico só olhando para as rádios que estão na Crowley.
Olha o rádio. Às vezes tem uma rádiozinha lá no interior que é o que domina lá. E aí tu tá naquela cidade mesmo, vai ali e faz aquela rádio, Então né? a gente fazia questão de fazer entrevistas. E aí, então, tava com todos esses produtos lá na mão. Cheguei... E aí eu tinha que trabalhar duas coisas, o físico e o digital. Eu falei, poxa, o digital, produto novo, músicas inéditas, é difícil trabalhar. Só que o show do Nando é muito forte, o show do Nando é cheio de hits. Então o que eu fiz? Eu literalmente copiei o projeto do Pearl Jam de ficar lançando discos ao vivo. Moleque. É porque álbuns digital ao vivo. Eu já falei sobre isso quando eu fazia os vlogs aqui no YouTube, né? Já fiz esse mala direta. O Pearl Jam, você acha que eles não estão ativos? Eles têm uma coisa direto por fã. Direto! Que é foi foda. O que eu fiz. A gente fazia assim, um show em São Paulo 15 dias depois, ao vivo. E soltava no streaming ou em mala direta? Não, no streaming. Pô, tava ali. Você entrava na plataforma. E depois vocês tiravam? Não, alguns a gente tirou, ainda tem, acho que tem uns 12 lá. A gente foi lançando. E o fã ama, né? O Pearl Jam lançava muito por mala direta também. Né? É que acho que ainda o streaming não tava, né? E aí a gente foi lançando assim. Chamava Jardim Pomar ao vivo em Curitiba. Jardim Pomar ao vivo em Ijuí, Rio Grande do Sul. Sabe umas coisas assim? E, cara, aí a gente gravava e lançava. Porque aí a minha ideia era mostrar pro fã quem era o Nando Reis. Como era o show do Nando Reis em uma plataforma nova, que era o streaming. Que era onde o streaming estava se estabelecendo. E, ao mesmo tempo, eu cheguei e falei, vamos pro YouTube. YouTube, o jovem ouvia até então pelo YouTube. E aí foi que a gente criou o canal do Nando Reis. E ouve pra caralho ainda, né? O YouTube, você chega em um monte de lugar, no churrasco, na casa de alguém, num restaurante, no interior, é o YouTube, playlist de YouTube, né? Exatamente. E aí o Nando foi pegando esse gosto também de desenvolver o canal. Aí teve muito trabalho da B+K, Carol do Bruno e da Carol. Eles são muito importantes nesse momento, né? Esse momento do Nando Digital, o Bruno e a Carol entraram de cabeça também com a gente no canal do Nando. Depois do Bruno e da Carol, veio a Carol Siqueira, que até estava com a gente até pouco tempo atrás, e desenvolveu muito aquele lance do Nando como blogueiro, sabe? Contando as histórias da música. Cara. Isso a gente fez com a ideia assim, eu falei, hoje a gente não pode só pensar... Antigamente você ia lá no Faustão, tocava, passava seu telefone, no dia seguinte você tava vendendo show. Hoje não é mais assim, você tem que ir no Faustão, você tem que ir na rádio, você tem que ir no YouTube, você tem que ir no podcast. Você tem que estar no TikTok, você tem que estar em tudo quanto é lugar, né? Pulverizou geral. Pulverizou. E aí o Nando começou a entender que ele ia no YouTube, tinha um público. Ele ia na rádio, tinha outro público. E com isso a gente também foi abrindo o nosso leque de opções de show. Que a gente começou a fazer show em tudo que foi circuito. Desde festival de rock, festival popular, festa da padroeira, evento corporativo, e aí ia lá e fazia o nosso showzão nas casas grandes. E não é só o formato, tem repertórios diferentes na mão também, tem repertório. E aí o lance de eu ficar lançando os ao vivo era exatamente para mostrar o potencial do show dele. Beleza, a gente tá numa turnê de disco inédita, só que o show é isso aqui. E aí a gente foi lançando. E isso, cara, na época deu uma repercussão. Caramba, os caras estão lançando disco direto. E aí, beleza, esse foi o trabalho do digital. Aí no trabalho do físico, o que eu fiz? Ainda tinha a Rede Saraiva, que ainda comercializava CDs e vinis. E aí a gente ia fazer um show em Recife. Aí eu ligava pra Saraiva, pra Saraiva de Recife. Olha, vou fazer um show do Nando Reis aí. Se você comprar de mim aqui, 400 produtos, o Nando faz uma sessão de autógrafos aí na sua loja. Aí eu ia com o Nando uns 2 dias antes do show de Recife. E ele topando tudo. Porque o negócio era nosso, a gente tinha que fazer o negócio virar. Chegava lá, ligava, e a gente ia na rádio, anunciava que ia ter a sessão de autógrafos, que ia estar lá vendendo o produto. Quem comprasse o produto, ia lá, Nando assinava. Cara, e aí a gente foi vendendo. Tudo que foi cidade que a gente ia, ligava ali, vamos lá, fazia uma sessão de autógrafos. Aí tinha que divulgar essa sessão de autógrafos. Cara, e aí a gente foi indo. E vendendo o nosso produto. Meio aquele trabalho circense, né? Então era rádio, você tinha que divulgar. Aí na rádio você já divulgava a sua música. Você divulgava que você ia estar na loja. Eu vendia o produto pra loja, colocava o Nando lá pra loja, é interessante. E a gente vendia o show e fazia o show. Então era um trabalho... Às vezes o Nando fazia a sessão de... Dependendo da logística, a gente fazia a sessão de autógrafo na loja e à noite era o show. E aí, com isso, a gente, fez uma turnê muito legal, que foi do Jardim Pomar. E
com isso, a gente começou a renovar o público.